Lucas Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito do Consumidor. Esse é o nosso quinto vídeo, salvo engano, nossa quinta aula, quinta videoaula, tá? E hoje nós vamos tratar, começar tratando quanto ao contexto da responsabilidade dentro das relações de consumo. No entanto, nós precisamos abordar em primeiro momento quais são os direitos básicos do consumidor para que então a gente possa entender esse contexto da responsabilidade, tá? Das responsabilidades dentro da relação de consumo. É claro que nessa questão dos direitos básicos eu vou passar com vocês algumas linhas gerais, com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tá? Requer um estudo muito mais aprofundado. No entanto, para que essas aulas não fiquem muito cansativas, vou passando pequenos vídeos aí, tratando rapidamente quanto aos assuntos, e depois eu passo o material complementar também, ok? Então vamos lá. Vamos lá para o nosso Código de Defesa do Consumidor. Se você não está com ele aberto agora, pausa o vídeo, tá? Abre o seu Código de Defesa do Consumidor e vai lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que nos traz o seguinte, nós temos vários incisos aí, mas o nosso artigo 6º nos traz o seguinte: são direitos básicos do consumidor. Inciso 1, o que nós temos aí? A proteção à vida, à saúde, à segurança, contra qualquer risco provocado por práticas do fornecimento de produtos ou serviços, tá? Que sejam considerados perigosos ou nocivos de alguma forma. Aqui vem latente a ideia do protecionismo do direito do consumidor, que nós tratamos já numa outra aula, quanto a esse forte viés protecionista, bem como também a abordagem clara à manutenção, a uma homenagem clara ao direito à vida, à saúde, à segurança, todos eles dentro do seara constitucional, como nós já conversamos também na aula que tratamos quanto aos princípios do direito constitucional que estão inseridos ou são abordados dentro do direito do consumidor, tá? Então, é uma clara necessidade de proteção ao consumidor dentro da relação de aquisição ou de contratação, aquisição de algum produto ou contratação de algum serviço, tudo bem? E aí também advém aquela forte ideia da dignidade da pessoa humana, aquele princípio bem complicado da gente conceituar, mas que ele vai tornando-se mais visual ao longo do estudo, tá bom? Mesmo porque eu acredito que vocês já estudaram muito o contexto da dignidade da pessoa humana, tá? Então vamos lá para o inciso 2, que nos traz a questão da educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Princípio da transparência, a obrigação do fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade de conhecer, de ter informações quanto aos produtos ou serviços que estão sendo ofertados naquele momento, tá? Aquele contexto Ixi, travei aqui. Vou continuar. Aquela ideia da obrigação de prestar informação, o dever de informar, que todo consumidor merece ter acesso à informação e incumbe ao fornecedor prestar essa informação e principalmente de qualidade, tá? De qualidade calcada na verdade. E também nós temos aqui nesse inciso a liberdade dentro que é prevista na Constituição. Nós conversamos uma outra aula quanto a esse contexto de liberdade, que ele é amplamente previsto dentro do direito constitucional e ele é fortemente puxado aqui para o direito do consumidor também, tá? Assim como o princípio também da igualdade, quando nós falamos a questão da igualdade em contratações, tá? Aí lá no inciso 3, nós temos que ainda a ideia de transparência e de informação, que nos traz a redação basicamente quanto à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com a especificação correta de qualidade, características, composição, quantidade, qualidade, enfim, todas as informações
decorrentes daquele produto ou daquele serviço. Fortemente o princípio da transparência, que nos remete também ao dever de informar, ao dever do fornecedor de prestar uma informação de qualidade ao seu consumidor. Tudo bem? Assim como também nós temos aqui uma ideia, a ideia da isonomia, a ideia também da solidariedade, bem forte também nesse inciso. Tá? Vamos seguir. Lá no inciso 4, que nos traz o seguinte, a questão da proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, assim como a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como as práticas e cláusulas abusivas. Aqui nasce o princípio da publicidade. Nós vamos tratar com mais detalhes a questão da publicidade, bem como esses elementos de publicidade enganosa e abusiva, cláusulas abusivas, enfim, um pouco mais adiante, tá bom? Mas aqui também estabelece a ideia da obrigação de prestar uma informação ao consumidor. Uma informação, repito, correta. Tá? Porque a informação ela é um elemento essencial do produto, do serviço que é ofertado naquele momento. Tá? Então, ela deve ser exatamente correspondente com o real. Ela deve ser clara, ela deve ser objetiva. Tudo bem? Então, a gente pode entender a publicidade como também sendo um mecanismo de produção. Por quê? Se o meu produto ele é produzido, ele é construído, ele é material, a gente consegue verificá-lo, né? Ele está no campo material. De um outro lado, eu tenho a divulgação, eu tenho essa publicidade também como sendo uma espécie de um produto, porque ela também é produzida. Tá? E a publicidade, ela é a verbalização do produto. É a fala do produto. Então, ela tem que ser condizente com o real, condizente com aquilo que é matéria, com aquele produto de forma material, tá? E assim como a produção deve obedecer a alguns elementos de qualidade, obedecer a alguns critérios, alguns controles de qualidade, a publicidade também deve se ater dentro de um contexto de qualidade, tá? Então, a questão da normatização dessa publicidade vocês vão encontrar lá nos artigos, entre os artigos 36 e 38, tá? Que vai tratar dessa normatização da publicidade, tudo bem? E quando nós tratarmos da ideia da prática abusiva, que tem relação direta com o abuso do direito de informar, direito e dever também de informar, eu tenho esse direito de informar, mas eu acabo ultrapassando os limites que são aceitáveis, né? Então, essa questão da prática abusiva ela é disciplinada lá entre os artigos 39 e 41, tudo bem? E também nós temos a ideia das cláusulas abusivas, já serão tidas rapidamente como nulas, disciplinadas entre os artigos 51 e 53, todos do nosso Código de Defesa do Consumidor, tudo bem? Então, aqui a gente tem que se atentar nessa questão dessas práticas no contexto da proteção do consumidor frente à publicidade, práticas publicidade enganosa, abusiva, a atenção rápida e clara quanto à ideia da isonomia, da moralidade, como também e fortemente a ideia da vulnerabilidade do consumidor. Nós já falamos também sobre a vulnerabilidade no outro vídeo. Se você não lembra, corre lá e veja novamente, tá bom? Porque senão, se eu for me ater a esses detalhes de novo, a gente não anda. Lá no inciso 5, o que nós temos? A questão da modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, tá? Ou a sua revisão em razão de fatos prevenientes que a tornem excessivamente onerosas. Aqui, princípio da isonomia, que é estabelecido pela Constituição Federal, tá? É claro que é possível que hajam tratamentos diferenciados entre os consumidores. No entanto, é restrito a alguns grupos específicos, a alguns casos específicos, tais como aos idosos, crianças, aos deficientes, bem como outros grupos que possuem características diferenciadas, tá? Mas aqui nós temos a ideia também do princípio da conservação, tá? Como também podemos invocar aqui os princípios de boa-fé e equilíbrio entre os contratantes, como também podemos verificar a vulnerabilidade do consumidor, bem como a isonomia, a necessidade da homenagem ao princípio da isonomia também.
vamos seguir mais um pouquinho. Lá no inciso 6, o que nós temos? A efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Por individuais, coletivos e difusos, vocês já devem ter lido o material complementar que eu passei para vocês e entendam que o nosso código procurou colocar esse elemento de individuais, coletivos e difusos para tentar abranger a maior quantidade de indivíduos que podem estar inseridos nessa relação de consumo, tá? E o que nós temos nesse inciso 6 aqui? A obrigação de reparação de danos, aqui é a responsabilidade propriamente aplicada, tá? Que todo e qualquer dano que for causado em decorrência do uso de um produto ou da prestação de um serviço deve necessariamente ser reparado, tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho, inciso 7. Nós temos que o acesso aos órgãos judiciais e administrativos com vista à prevenção ou reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica àqueles que necessitam. Acesso à justiça, que é fomentado em todo o sistema, para todos aqueles que precisam. E também aqui incorpora-se aquela ideia da hipossuficiência, tá? Então, se não lembra de hipossuficiência, corre no outro vídeo e dá uma olhadinha lá de novo, tá bom? Inciso 8, nós temos a questão da facilitação da defesa dos direitos, inclusive com a versão do ônus da prova, enfim, uma redação um pouco mais extensa, depois vocês deem uma lidinha aí. Aqui nós temos a ideia, partindo do pressuposto da vulnerabilidade do consumidor e da hipossuficiência por questão de ausência de conhecimento técnico e fático, que muitas vezes é difícil produzir uma prova, porque quem detém as informações quanto ao produto não é o consumidor, é o fornecedor. Ele que sabe o que produziu, ele que sabe o serviço que prestou. Então, é possível que haja essa facilitação de defesa, principalmente com essa questão da inversão do ônus da prova, tá? Porque dificilmente o consumidor ia conseguir provar que houve que o dano foi causado por um vício ou por um defeito de um produto ou de um serviço, porque ele não está lá na linha de produção, se for um produto, tudo bem? Então, ele não tem condições de provar, muitas vezes, o dano existe, mas não consegue provar que foi decorrente daquele produto, daquele serviço, tá? Aí o inciso 9, vetado, e o 10, que nos fala quanto à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral, decorre rapidamente do princípio da eficiência lá da Constituição Federal. Não basta que haja uma prestação adequada, ela precisa ser eficiente, e por eficiente entendam aquilo que funciona, aquilo que cumpre o que se propôs, tá? Então ela tem que cumprir, esse serviço tem que cumprir a finalidade dentro de uma realidade concreta, tudo bem? Tudo certo até aí? Então, aqui nós fechamos esse nosso artigo 6º, que nos traz os direitos básicos do consumidor, como uma espécie de uma introdução para que nós possamos tratar propriamente quanto à questão da responsabilidade. E no nosso próximo vídeo nós já vamos abordar elementos de responsabilidade, a teoria do risco, responsabilidade civil objetiva, questão de culpa, bem como outros elementos, tudo bem? Então, fica comigo, não sai daí, ou se sair, volta daqui a pouco, vem com a prof, daqui a pouquinho tem mais aula. Ei!